Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma live de relatos. Então, hoje eu vou convidar a Moira para falar enquanto ela vai aceitando aí. Essa terceira semana do parto humanizado aqui em Cascavel. Oi, Oi, você me escuta bem? sim. Que legal. Então, gente, abrindo a nossa live de hoje, dessa nossa semana do parto humanizado aqui em Cascavel. Hoje a gente convidou a Moira para contar pra gente um pouquinho do relato de parto dela. Ela viveu uma experiência de parto no SUS e nesse período de Covid. Então, ela vai contar pra gente como foi essa experiência que já é nova e foi mais diferente por estar nessa situação diferente que a gente vive, né? Pode se apresentar, falar da sua bebezinha, tudo bem? Boa noite, tudo. Meu nome é Moira, sou mãe da Valentina. Ela nasceu no dia 29 de março, 10 dias depois que começou a quarentena. E a gente para mim foi bem difícil. No começo eu estava com bastante medo, principalmente porque ela nasceu 20 dias antes do previsto ainda. Era para ela ter nascido no dia 18 agora de abril, que passou, e ela nasceu 20 dias antes. Então a gente não esperava, eu estava no sábado para domingo, eu estava tranquila em casa. Aí umas 3 da manhã eu comecei a ver que estava perdendo líquido. Aí eu deitei, comecei a sentir algumas dores. Aí fiquei até as 8 da manhã sentindo contrações, contando as contrações, estava de 5 em 5 minutos. Aí eu liguei, eu tenho uma amiga minha que é enfermeira, e ela que me acompanhou durante a gestação toda. Aí, como não podia mais e ninguém no hospital, tinha que ligar para o SAMU antes, avisar o que estava acontecendo. Eu falei com ela primeiro. Aí eu falei para ela o que eu estava sentindo. Ela falou para mim então que era melhor eu ligar certinho lá no SAMU, eu avisar, ver onde eu ia ir, qual hospital. Aí eu liguei. Aí o SAMU, meu esposo ligou na verdade enquanto eu me preparava. Aí o SAMU falou que era pra gente ir no HU. Aí, se a gente tivesse como ir, beleza, senão eles iam buscar. Daí a gente falou que tinha como ir. Aí meu esposo, a gente se arrumou tudo, eu fui pro HU. Aí eu cheguei lá, passei pela triagem, eles perguntaram se eu tava com febre, se eu tinha alguns sintomas do coronavírus. Aí eu falei que não, que tava tudo tranquilo. Aí eles já estavam com a minha ficha pronta, porque como a gente ligou antes, eles já sabiam que eu ia chegar lá. E daí eles só me encaminharam, mandaram eu subir, o meu esposo não pôde subir, teve que ficar na recepção. Aí eu subi, aí já me chamaram, a doutora fez o toque para ver com quanto de dilatação eu tava, e se eu já tava com a bolsa rompida mesmo ou não, porque o líquido era bem pouco que eu tava perdendo. Aí ela falou que sim, que já tava com quase dilatação e que eu ia internar. Só que como eu entrei e a gente parou dia 20 já não funcionava mais nada, eu não consegui fazer a ecografia para saber se ela estava posicionada, porque era a minha última ecografia que eu deveria fazer. Aí nem fazer a consulta, a última consulta com o doutor, porque também já estava fechado o posto de saúde. Aí então eu ficava sempre em contato com essa enfermeira, que foi ela que daí foi me auxiliando durante esse período que eu não tinha mais como ir fazer a consulta. Aí eu subi, fui fazer a ecografia para ver se estava posicionada, como é que estava, se estava tudo certinho. Aí ela já estava posicionada, tudo certinho para o parto normal, que era o que eu queria muito, né? Não que porque eu, na minha primeira gravidez também eu tive parto normal, mas eu posso dizer foi 13 anos atrás e foi totalmente diferente do que foi agora. Totalmente diferente. Eu até fiquei bem surpresa como foi dessa vez. Assim, para mim, da outra vez foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, mas dessa vez assim foi a emoção, o que eu senti foi totalmente diferente. Foi outra coisa. Eu era como se eu tivesse sonhando de novo, vivendo tudo de novo, assim, mas com muito mais intensidade. Foi para mim, bem mais. Aí a gente fez a ecografia, eu desci, aí fui internada. Era 9 e pouquinho da manhã a hora que eu cheguei, 10 e pouco eu fui internada.
Aí eu fiquei até meio-dia, sentindo as contrações, sentada no quarto, tudo certinho. Aí a doutora vinha, conversava comigo, a enfermeira falou para mim colocar uma música para mim relaxar. E ao mesmo tempo eu fiquei fazendo chamada de vídeo com essa enfermeira que me auxiliou durante a gravidez. Então ela ficou comigo na chamada de vídeo até mais ou menos umas 3 da tarde, então, porque meio-dia mais ou menos a doutora me colocou no soro, porque daí eu pedi para ela, porque eu queria que nascesse. Falei, doutora, por favor. Eu falei, eu só peço só para me dar uma ajudinha. Porque para mim, tipo, eu lembro da vez do meu menino que eu fiquei muito tempo esperando. Daí ela falou, não, então se você quer, a gente vai colocar, pelo menos vai te ajudar nessa parte. O resto é com você. Daí eu falei, então tá bom. Aí eu fui, daí ela me colocou no sério, eu continuei falando com a enfermeira, pela chamada de vídeo, porque ela queria ver o parto. Aí eu fiquei lá conversando com ela, e cada pouco a doutora vinha, a enfermeira vinha a doutora Mônica, e a enfermeira minha foi a Rúbia, uma menina muito, nossa, muito, muito querida. Aí ela vinha a cada pouco, perguntava se estava tudo bem, escutava o coração da Valentina para ver se estava tudo certinho, e me perguntava como é que eu estava. Aí eu falava sempre que estava o grau que estava as dores e tudo mais. Aí ela falava, quando você achar que a gente deve fazer o toque para ver, se você achar que já está perto da hora, você me avisa. Senão, a gente vai vir aqui e vai ficar aqui com você, se você achar que você precisa. Daí eu falei, não, beleza. Daí até 7 centímetros mais ou menos de dilatação, eu estava tranquila, porque eu não estava com muita dor. Então, eu conseguia conversar com meu esposo, fiquei conversando com essa enfermeira por chamada de vídeo, tudo tranquilo. Aí, quando deu 7 de dilatação, eu desliguei, porque daí eu falei, vou tomar um banho, porque eu não, já começou a intensificar mais as dores. Aí eu fui pro banheiro, daí foi a enfermeira comigo, daí ela ficou lá comigo, ela me deu a bola. Eu fiz bastante pilates no tempo que eu tava grávida, né? Eu fiz. Aí, então, lá a gente aprendeu muito a fazer bastante movimentos, exercícios para do parto. Aí eu fiquei fazendo na bola, só que as contrações começaram a aumentar muito, a virem muito forte. Aí ela colocou música para mim escutar, e ela segurou a minha mão, ela ficou o tempo todo comigo no banheiro, eu fiquei mais ou menos uma meia hora no banheiro, porque daí aliviava um pouco a dor por causa da água quente. Então eu fiquei, ela ficou lá comigo, e me conversando e colocando música. Aí eu fui pro quarto de volta, já era umas 3h40 mais ou menos da tarde, a hora que eu fui pro quarto. Aí nisso foi bem rápido depois disso, porque eu desliguei o telefone, tipo, parei de falar com todo mundo, era mais ou menos umas 3h30, e daí quando foi 4h14 ela nasceu. Aí o parto foi assim, eu cheguei, voltei pro quarto, aí veio a doutora, daí eu falei pra doutora fazer o toque, porque eu já tava sentindo muita dor, aí ela fez o toque, tava com 9 de dilatação. Aí ela falou pra mim, agora, quando vier a contração, eu vou segurar, eu vou sentir a sua barriga e vou falar pra você expulsar. Você mesmo vai sentir que teu corpo vai querer expulsar. Você vai sentir o teu corpo por ele só, você vai ter que fazer a força. Ele vai te ajudar e você vai fazer a força. Aí eu primeiro tentei de deitada, não conseguia, tipo, não, daí não dava, daí a dor era muito forte. Sentada, daí ela falou assim: olha, a sua neném tá numa posição que é melhor você ter ela de quatro, na posição, segurando na cama, né, na cabeceira da cama. Daí eu falei assim, então tá bom. Ela falou assim, ela vai nascer, vai ser melhor pra ela e melhor pra você. Eu falei, tudo bem. Daí ela só ficou com a mão na minha barriga, sentindo, conforme dava as condições, ela falava, agora empurra. Aí eu fui, daí a outra enfermeira ficou atrás, olhando, né, pra ver conforme fosse evoluindo. E daí eu fiz uma força, daí já saiu praticamente a cabecinha dela. Aí daí a enfermeira perguntou se podia te ajudar a tirar. Daí a doutora falou, ó, mas a gente não puxa mais. Opa, caiu. Vamos esperar um pouquinho, gente, para ela entrar. Você viu? Parece novela. Caiu bem na hora que ia nascer. Foi para propaganda. Só um minutinho. Ela já deve voltar.
Já convidei ela de novo. Aí, oi. Caiu, né? Opa, voltou. Bem Voltou. na hora que ia Então, nascer, caiu. sim. E daí a doutora falou para a enfermeira que tinha que esperar porque eles não puxam mais. Eles esperam fazer a viradinha certinho para sair o ombro, né, para não forçar, não machucar o nenê, que antigamente acontecia muito, da criança quebrar clavícula, quebrar um bracinho, alguma coisa, porque eles faziam aquele movimento, né? Aí a enfermeira falou, não, tudo bem, daí eles ficaram, esperaram mais um pouco, daí eu tive mais uma contração, daí saiu, daí ela nasceu, né? Aí a doutora falou: espera um pouquinho, a gente só vai arrumar o cordão, daí você vira. Daí eu virei, sentei, daí ela me deu a neném. Eles não tiraram ela de mim, não cortaram o cordão, eles colocaram ela em cima de mim, e daí eu fiquei com ela por 1 hora. A gente tentou, daí eu fiquei esperando o resultado para ver se eu podia dar de mamar, que eles fazem um exame, né? Para ver certinho. Daí eu dei de mamar para ela, daí eu fiquei com ela por 1 hora. Aí quando foi 5h15 mais ou menos, daí eles também pegaram, eles esperaram expulsar a placenta. Então ela falou, você vai ficar sentadinha aqui com ela no colo. Eu não fui para aquela sala de parto que a gente vai, eu fiquei no quarto, ganhei no quarto, tudo onde eu tava. E daí ela falou, você vai ficar, a gente vai esperar expulsar a placenta, você vai sentir mais umas contraçõezinhas, então vai sair a placenta. Aí saiu, ela me mostrou tudo a placenta, mostrou tipo o lado em que ela ficava, o lado que ficava grudado em mim, tudo certinho. Daí perguntou se eu queria um xerox, que eles colocam um papel assim e mostram, daí você pode levar embora se quiser. Daí eu falei que eu queria. Daí eles fizeram isso e daí eu fiquei com a neném. Até só por essa 1 hora, né? Esse contato pele a pele, ela ficou comigo peladinha, eles só colocaram uma touquinha para ela não, porque para ela não se esquentar um pouquinho mais, e eu fiquei com ela. Daí eles me limparam tudo, esperaram o tempo. Eu não tive nenhum corte, não tive ponto, não precisei fazer nada. Tipo, não teve, né, nem nada dessas coisas. Nasceu realmente normal. E daí eu fiquei com ela e depois eles buscaram, fizeram o que tinha que fazer e eu subi daí para lá para maternidade. Aí os cuidados que eles tiveram comigo desde o começo é o seguinte: a gente não podia ter ninguém junto no parto, nem nada Acompanhante. de acompanhante, a tanto que eu tenho uma amiga minha que ela trabalha na parte jurídica do HU, ela até tentou fazer, só que como essa pandemia, ela passa por cima de muitas leis. Então, assim, por conta disso, ela falou que não teria como mesmo, ela não conseguiria nenhum aval para que ele conseguisse ficar comigo. Aí eu teria que realmente ficar sozinha. Daí eu entendi, é claro que era um risco não só para mim, como para as outras pessoas também que estavam lá. E aí eu cheguei, a doutora já falou pra mim, ó, tira toda a sua roupa, você vai tomar um banho, o celular tem que ser desinfetado, eles passaram um álcool no meu celular pra eu poder ficar com o celular. Aí guardaram toda a minha roupa, daí falaram que a roupa do bebê, essas coisas subia depois, porque não podia ficar ali. E sempre elas vinham pra me olhar, pra colocar o aparelhinho pra escutar o coração do neném. Então, eles sempre higienizavam as mãos, tudo certinho, usando máscara, tudo certinho. Aí lá na maternidade a mesma coisa, a gente chegou lá em cima, aí não pude, tipo, a gente tava, claro, em 3 no mesmo quarto, mas elas já deixavam bem certinho, ó, ninguém pode pegar o seu bebê, ninguém pode vir tocar no seu bebê se não tiver com luva, ou se não tiver, né, esterilizado a mão, passado álcool 70, ou lavado bem as mãos, tem que estar sempre de máscara. Então você sempre ela deixar bem claro, você fica de olho nessas questões, porque às vezes chega uma e faz, chega outra e não faz. Mas foi tudo tranquilo, assim. Eu fiquei um dia a mais porque ela tinha que fazer o teste do pezinho e o horário que ela nasceu, aí não tinha como dar alta, a gente acabou ficando um dia a mais para ver também a questão do leite, se estava nutrindo ela, porque como ela nasceu menorzinha, ela nasceu com 44 centímetros, 2,372 kg. Só Com quantas que ela semanas você tava? de 37,5, não, 37 e 2 dias eu tava. Ah, já E era aí bacana. começou, sim. Daí não entrou como prematuro porque é com 36, né? Da 36 até 36 seria prematuro, mas eu veio um pouquinho depois. Mas daí, como eu perde um pouco de peso e tudo mais, gente, eu saí de lá, ela tava com 2,130 kg. Então faltou pouquinho para mim ficar um pouco mais lá, para ela não podia perder mais peso, né? Mas foi tudo tranquilo, o leite estava bom, estava com
eles medem a glicose, né, para ver a questão do açúcar do leite, para ver se estava num limite bom, tava 85, então ele falou, não, pode ir, tá tranquilo. Mas, assim, para mim foi bem tranquilo. Daí, visitas, eu só podia ter uma e era somente o pai. Não podia vir outra pessoa. Então, o único acompanhante que podia entrar era o pai. Se não tivesse o pai, poderia ser alguém da família. Mas em caso, tipo, tem o marido, então o pai era a única pessoa que podia entrar. Era meia hora, era das 9 às 9h30. Então ele podia entrar, vir, ver e daí ir embora. Não podia ficar o dia inteiro, não tinha outro horário de visita. Era esse horário de visita, justamente para controlar, porque também eram 3 pais no mesmo quarto, né? Então, tipo, então tinha que sempre ter um controle. Daí, do resto, tipo, foi bem tranquilo pra mim. Não tenho o que Tá, reclamar. Foi. Pode falar. Moira. A Gi perguntou ali que ela chegou agora. Então, para quem está chegando agora, foi pelo SUS, nesse período de Covid, e a Moira não teve acompanhante, tá? Nem durante o trabalho de parto, nem no parto. Então, ela só recebia a visita do marido meia hora por dia, né? Então, não tinha acompanhante constante, era só no horário de visita. Deixa eu te perguntar Isso. uma coisa. Antes do parto, na gestação, qual foi as formas que você se informou? Você teve algum grupo? Aonde você foi buscar informação para ter um parto normal, assim, para se preparar para o parto? Como foi? Então, na verdade, sim, eu sempre, quando eu descobri que estava grávida, eu conheço pessoas já que, tipo, tinha essa enfermeira também, que ela sempre me falou do parto humanizado e tudo mais. Aí eu procurava bastante, assim, leitura e tudo mais. Aí tem uma conhecida minha, que na verdade é a minha professora, instrutora na academia, ela também estava grávida na época. E ela falou assim: Ah, tem um grupo, Jéssica Cascavel, você conhece? Eu falei: Não, não conheço. Ela falou: Ah, então tá, então eu vou pedir para colocarem você. Você entra no grupo e você vai ver, eles dão bastante informação e tudo mais. Eles ajudam a você entender, também falam muito sobre o parto humanizado, tem as doulas, tudo que você precisa saber vai estar lá. Aí eu falei, não, tudo bem, pode me colocar. Então eu fiquei acompanhando, mas eu já estava de 7 meses, mais ou menos, quando ela me falou, né, do grupo. Mas, assim, para mim foi muito importante, porque daí eu consegui fazer com que as outras pessoas também vissem tipo, o que eu estava falando, o que, que eu queria para mim, entendeu? Porque eu sempre falava do parto humanizado. Eu fui atrás, na verdade, eu queria ter feito particular, só que eu descobri que estava grávida, eu já estava de 13 semanas. Então, não fazia mais plano de saúde. Então, eu não tinha como, eu fui obrigada a continuar pelo SUS. Então, assim, para mim, foi muito bom, assim, a forma que eu consegui fazer com que as outras pessoas entendessem o que eu queria. E mesmo eu não tendo a opção de, depois mesmo de ter uma pessoa comigo e tudo mais, as pessoas que estavam lá no momento comigo foram excelentes, assim, me ajudaram, fizeram o que eu gostaria mesmo que elas tivessem feito, entendeu? Sem precisar pedir. Isso me surpreendeu muito, porque eu achei que eu fosse chegar lá e ia ser como da outra vez, que no meu primeiro parto, eu simplesmente cheguei, a enfermeira mal conversou comigo, colocou no soro na minha veia, saiu do quarto, eu fiquei lá por horas sozinha, vieram 1 ou 2 vezes, tipo, olhar o coração do meu filho, e daí veio o doutor, já estourou a bolsa, mandou tomar banho, passou um pouco, veio o doutor, falou, vai passar de parto, nasceu. Então, tipo, eu tinha isso na cabeça até então. Aí, quando eu tive a Valentina agora, pra mim foi foi assim, totalmente outra coisa, justamente porque pra mim foi, eu posso dizer, não foi aquele parto humanizado 100%, porque também não teria condições, porque é uma coisa que exige em casa, é uma coisa que é mais íntimo, né? E eram pessoas que eu tinha conhecido no momento, mas para mim, assim, são pessoas que eu vou levar para a vida, porque a doutora foi, assim, parecia que, tipo, nossa, me acompanhou a gestão inteira. E não, vou conhecer ela naquele dia, mesma coisa, a enfermeira me chamava pelo nome, não ficava aquele negócio, ai, mãezinha, mãezinha, sabe? Falava, Moira, vamos lá, a Valentina vai nascer, fala para ela te ajudar. Coisas assim que você não espera, assim, principalmente pelo SUS, né? Que no SUS a gente imagina assim que é aquele negócio, né? Chega tudo automático, mas não foi. Então, Isso, para quem
foi Pode uma falar. coisa assim que a gente quis trazer você para conversar sobre isso, porque é realmente isso. Muitas pessoas imaginam que o parto, por ser no SUS, é aquele parto que acontecia antigamente, mas não. A equipe do hospital, né, médicos, enfermeiros, pediatras da rede pública do SUS também estão se atualizando, eles também estão buscando a humanização. Então, a humanização não quer dizer se é da rede particular ou se é da rede pública. A humanização tem que ser para todos, né? Tá? Então, é isso que o teu parto foi muito lindo. Foi super humanizado, sim. Foi muito incrível, porque você teve o que você precisou para aquela hora. Pessoas que te acolheram, que estavam com você, que você já estava sem um acompanhante, então você teve ali a equipe de enfermagem que te deu um apoio, uma médica que te deu uma atenção, porque o seu marido não estava lá. E isso a gente sabe que está acontecendo muito. Então, a equipe de enfermagem da rede pública está se desdobrando para dar esse acompanhamento melhor ainda nessa fase, né? Que a gente já vai para o hospital com um pouquinho a mais de medo. Deixa eu só Sim. ler um comentário ali, ó. A Gi perguntou, sim, então estava o médico, a equipe de enfermagem e o pediatra. Então, a equipe médica do hospital estavam todos, tá, Gi? Só quem não estava era o acompanhante dela. E daí depois lá tem a sou de Goiânia, queria saber se posso ter um acompanhante na hora do parto. Então, assim, depende do hospital da sua cidade, tá? Então, você tem que ligar no hospital e ver como tá. Aqui em Cascavel, tem 2 hospitais que ainda estão permitindo acompanhantes. Então, 2 hospitais já não permitem mais acompanhante, 2 hospitais ainda permitem. Então, depende muito da instituição, tá? Vamos ver se tem mais algum. Então tem umas enfermeiras, né? Uma equipe, a gente também não pode julgar muito, que a gente não sabe. Ela falou assim, tem umas enfermeiras e médicos que tratam mal. Depende muito do que a pessoa tá passando. É claro que a gente sempre É. busca o respeito, né? Então a gente respeita para ser respeitado. Mas, tá, deixa eu te perguntar. E agora que você tá em casa, Moira, como que tá os cuidados, assim? Tá sem visita, sua família, todo mundo só por chamada de vídeo, como que tá? E as vacinas, como Então, foi as vacinas dela? daí a gente veio para casa e a única visita que eu recebi foi da minha mãe, porque eu precisava de alguém para me ajudar. E daí a gente já vai fazer 35 dias já que ela nasceu, mais ou menos. Então, mais que 35, 38 dias já que ela nasceu. E, e daí a gente, o que eu vou te dizer? Para mim foi assim bastante estressante no começo, porque a gente se sente trancado, a gente quer mostrar pro mundo e não pode, tipo, tem que ficar trancado dentro de casa. E às vezes eu até penso, tipo, eu quero ir lá fora para dar uma volta, alguma coisa, mas já vem na cabeça, tipo, as pessoas ficam olhando, que louca, tá com uma criança dando uma volta na quadra. E eu moro bem no centro, então, tipo, quando às vezes eu saio, às vezes até para jogar o lixo, tipo, eles percebem que não tá em mais barriga, já nasceu. E às vezes alguém quer vir falar alguma coisa, mas daí fica meio assim, de perguntar, de chegar perto. É bem, bem estranho, na verdade, assim, é bem diferente para mim não ter o contato com as outras pessoas. E isso também me deixou no começo assim muito triste, assim, eu me entrei numa tristeza assim bem profunda, tanto que eu conversei bastante com meu esposo porque era muito ruim, no começo foi muito estranho, assim, porque você já fica enclausurada, daí você vem e daí tem tudo uma coisa que antes você podia conversar, as pessoas vinham, olhavam e visitavam, agora tipo, você não pode falar com ninguém, daí posso ir ver, posso ir ver, não, não pode, ainda não pode. As vacinas ela tomou no dia 19 de abril foi que ela tomou as vacinas. Porque No lá no hospital hospital eles ela não não tomou. estavam. Não, eles não estavam dando, eles não podiam dar, né? Eles falaram que foi eles colocaram lá que ele até um certo período não vai poder. Então eles falaram, ó, você vai ligar, vai agendar, que daí que vai voltar as vacinas. Então no dia 19 foi um domingo, eu levei ela para tomar a vacina, ela tomou as 2 vacinas que ela tinha que tomar. E durante esse período a gente ficava meio assim, porque daí não sabia.
o que podia fazer, o que não podia fazer, o risco que ela estava correndo de não ter vacina, mas eu também sabia que tem muitas mães que optam nem por vacinar hoje em dia a criança, né, para ela criar imunidade sozinha. Então eu falei, então de uma certa forma eu vou ficar tranquila, porque se não der agora, eu tenho certeza que nada de mal vai acontecer. Mas foi tudo tranquilo, ela tomou as vacinas bonitinho, depois no dia 19, eu já tive as consultas que precisava ter, eu já fui foi no dia, acho que foi no dia 9, acho que ela tomou as vacinas. Aí no dia 14 que eu fui levar ela a fazer é, Não, foi no dia 19, sim, as vacinas, desculpa, foi dia 19. Que dia 17 liberou, e daí dia 19 que foi tomar as vacinas. Daí no dia 14 eu levei ela para fazer, medir, pesar, passar pela pediatra, tudo certinho. E eu também passei daí pelo médico, tudo certinho, né, para a primeira consulta. E foi tudo tranquilo. Do resto, tá sendo tudo tranquilo. Depois, né, que agora já faz bastante tempo que a gente tá. A única coisa que é ruim é porque fica dentro de casa, não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Então, tipo, é um mundo que, por enquanto, pra mim, tá sendo bem diferente. E ela tá crescendo, graças a Deus, tá tudo bem, tá engordando, tá excelente. Mas, assim, é diferente, eu acho que vai ser diferente pra sempre agora, né? Tipo, não vai ser mais o mundo que era antes, né? Mas é isso, então o resto é sempre dentro de casa, esperando tudo isso passar. Então é essa a mensagem que a gente quer deixar para vocês que estão assistindo, que parir nessa época, né, nesse período de pandemia, é possível, pode sim ser de forma humanizada, né, mesmo que às vezes em alguns hospitais não estão permitindo o acompanhante, mas a equipe que vai estar lá vai estar preparada para receber vocês. Eu quero muito agradecer você, Moira, por se disponibilizar em conversar com a gente, em contar a sua história. Para outras mães também, a gente gosta de relatos, porque a gente cria uma esperança no próximo, né? Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então, muito obrigada por você ter participado com a gente dessa semana. Fico muito feliz. Muita saúde para você e para sua menininha. E que acabe logo para a gente poder bater perna, né? Porque a gente gosta. Sim. Obrigado você, Nath, pelo convite. E eu quero dizer a todas as mães que elas tenham fé e vai, que elas acreditem. E outra coisa que eu esqueci de dizer, que durante o parto, enquanto eu conseguia ficar com o celular na mão, todo mundo do grupo lá do Gesto Cascavel falou comigo, mandou vibrações, energias, abraços. Isso ficou muito na minha cabeça, assim, no meu coração durante o parto, assim, sabe? Saber que eu não estava sozinha em espírito, tipo, tinha muita energia comigo. Então isso ajudou muito. Eu agradeço a vocês, tá? E o grupo, e que tipo, vocês possam sempre estar auxiliando e mandando muita luz para todo mundo. Que bom, que bom, que bom que a gente ajudou. Então, o grupo serve para isso mesmo, para a gente ajudar umas às outras, né? Que a gente precisa, principalmente nesse momento da maternidade, que muitas mulheres se sentem sozinhas. Então, a gente tem que mostrar que a gente está junto mesmo. Obrigada. Então, eu quero Obrigada. convidar vocês para as nossas próximas lives. Então, essa semana ainda tem muito assunto que a gente vai conversar. Amanhã, o tema de amanhã é puerpério. Então, puerpério é a fase que a mulher passa depois do parto, né? Então, muitas mulheres, que nem até a Moira falou, se sente triste, chora, né? Depois, porque já é difícil um puerpério numa situação comum. Então, agora, nessa época de pandemia, esse puerpério pode ser um pouquinho mais complicado. Então, às 14 horas, a terapeuta Silvia e a doula Karine vão conversar com a gente. Às 17 horas, a psicóloga Rosa Sartori e a doula Camila vão conversar com a gente. E às 21 horas, vai ter o relato de puerpério da Patrícia com a doula Carla. Então, a gente espera todos vocês, acompanhem essas lives com a gente. Essa semana ainda tem muita coisa boa pela frente. Obrigada pela participação. Obrigadão a todos que estão assistindo que assistiram a gente. E até mais. Beijo, Moira. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.